Bom, o ato de Curitiba, em geral, ele foi um ato pequeno, né? No auge deve ter tido 6, 7 mil pessoas. Eu já vi algumas pessoas que criticaram, eu fiz essa avaliação no dia do ato, né? Avaliação que foi feita ali na praça, em Curitiba. Você olhava, você via. O ato era pequeno. Teve gente que chegou a falar em 50 mil pessoas, é uma viagem isso daí. É delirante. Não sei exatamente a que serve isso daí. E algumas pessoas chegaram a falar, tá vendo? Aí, ó, o PCO está diminuindo o tamanho do ato. Só tem um problema em fazer esse tipo de crítica, que é o seguinte. O PCO foi o partido que mais se empenhou para levar gente lá. Se todo mundo tivesse se empenhado, quem sabe, teria 50 mil pessoas que o pessoal gostaria que tivesse. Né? Nós fizemos o possível para levar gente, inclusive a presença do PCO no ato era muito marcante. Né? Mas, evidentemente, não houve o mesmo empenho dos outros setores. Teve muita gente que foi lá só para discursar. Né? O ato era apresentado assim, ato unitário das centrais sindicais. Bom, fora da CUT, as outras centrais sindicais, elas deviam estar escondidas em algum lugar de Curitiba, porque ninguém viu a presença das centrais sindicais no ato. Quer dizer, é o tipo da unidade, né, que não se sabe direito para que serve. Porque você põe o público e os aliados põem os oradores. E os aliados, eles são contra a sua política. Você está lá para defender o Lula e o aliado é contra que o Lula saia livre, na maioria dos casos. Então o aliado sobe lá e fala assim, temos que libertar o Lula e tal, mas é tudo assim, demagogia da mais barata possível, para ver se engana o público que está lá, para o público falar, nossa, olha aí, ó, a força sindical é a favor da libertação do Lula. O que é isso? Para que serve isso daí? O princípio de uma frente única é que você faz uma frente única porque o pessoal vai colocar a sua capacidade militante a favor da frente única. Senão, qual é o sentido? Por que não vamos fazer uma frente única com o Solidariedade se a militância do Solidariedade está a favor da prisão do Lula e do golpe de Estado? Apoia o Temer, apoia as reformas do Temer. Qual que é o sentido disso daí? Que tipo de frente única é essa? Isso aí mostra, né, a confusão que impera dentro da Frente Popular em relação à luta contra o golpe. Uma confusão total e completa. Né? O ato foi pequeno em grande medida por isso, porque não havia uma diretriz clara no sentido de mobilizar as pessoas para lutar pela liberdade do Lula. Né? O lado positivo da coisa é que o ato era bastante politizado. Tá? A gente percebia que a maior parte das pessoas que foram lá são, digamos assim, aquele setor, o núcleo duro, digamos assim, para usar um chavão, dos setores que lutam contra o golpe e pela liberdade do Lula. Né? E eram todos do PT, da CUT e do PCO, que tinham uma presença marcante no ato. Essa aqui era a realidade. Perdeu-se uma oportunidade de fazer um grande ato. Né? O PCO, ele tem se esforçado, tem aumentado a sua capacidade de mobilização, mas não é capaz de convocar. Nós não somos capazes, nesse sentido também nós não vamos inventar a história, de mobilizar um ato de 50 mil pessoas, não tem condição. Né? Nós devemos ter levado lá, eu calculo que pelo menos 1/5 do ato, que é bastante para nós, né? Muito, o PCO levou, mas o PCO não tem condições de de realizar um ato assim de gigantescas proporções. Né? Então, caberia aos outros aliados que têm muito mais capacidade em termos de força material e tudo, realizar esse ato. Os outros atos foram figuração, não tiveram grande importância. E, logicamente, que a burguesia, olhando tudo isso, ela olha e fala assim, não há mobilização
suficiente para que a gente se assuste. Embora uma coisa seja absolutamente clara, que é o fato de que a mobilização, embora pequena, ela reflete uma tendência grande na sociedade à mobilização e à radicalização contra os golpistas, né? Nós não devemos confundir, ao analisar as coisas, a mobilização organizada, né, com a tendência geral da população. Porque a população pode, muitas vezes, ter uma tendência a se mobilizar, a se radicalizar, mas isso não encontra um canal organizado para se expressar. Então fica um fenômeno, digamos assim, na situação política latente, não vem à superfície, né? Então são duas coisas distintas. A manifestação efetivamente organizada, que depende da existência de organização ou organizações que sejam capazes de produzir essa mobilização, e a tendência latente à mobilização. Me parece que os atos de 1º de maio, de um lado, mostraram essa tendência de luta, né? Nós encontramos aí no 1º de maio muita gente que pegou o carro e veio, né? Coisa que foi um chamado que nós fizemos. Falou, não fique esperando aí por ônibus, nada. Não tem ônibus? Pega o carro, né? Pegue 3, 4 amigos, põe gasolina e vai. Muita gente fez isso daí. Quer dizer, houve uma mobilização real, né? Por isso também o ato era muito politizado. Só que essa mobilização é uma mobilização pequena, porque não houve uma organização capaz de ampliar essa mobilização. Quer dizer, seria possível fazer uma campanha nos bairros, né, fazer uma ampla campanha em várias cidades, colocar ônibus, etc. e tal, e realizar um ato de grandes proporções, mas isso daí não aconteceu. Então nós continuamos aqui, né, nesse sentido, impulsionando essa luta. Aí muita gente deve se perguntar o seguinte, mas nós não estamos marcando passo no mesmo lugar? Nós não estamos... Tem um ato... Esse aqui, inclusive, foi menor do que outros, curiosamente, né? Então, daria a impressão até, dependendo da interpretação que se faça, de que nós não só estamos marcando passo, como nós estamos andando para trás. Mas isso não é uma realidade, né? Não é uma realidade porque nós temos que analisar não apenas a quantidade, mas também a qualidade do movimento. Ficou claro no ato de 1º de maio, e eu acho que isso daí é muito importante, que as pessoas que ali compareceram são um setor qualitativamente importante da mobilização e que tem um posicionamento político definido. As vaias, os aplausos, a maneira como o pessoal reagiu aos vários acontecimentos durante o ato revelam, né, que há, conforme nós analisamos aqui anteriormente, uma evolução na consciência de setores bastante amplos do movimento de luta contra o golpe. Esses setores, percebendo tudo o que aconteceu, né, fazendo um balanço, não que todo mundo que estivesse lá tenha feito um balanço organizado, etc. e tal. Mas, na realidade, todo mundo fez um balanço, que é o seguinte: nós fomos para impedir o impeachment, fracassou, porque fomos contando que os deputados iriam votar assim assado. Depois da tal coisa, fracassou. Acreditamos no judiciário, mostrou que era uma ilusão. Acreditamos no STF, mostrou que era uma ilusão. Agora o Lula está preso, a situação piorou, papapá. Então, todo um setor, um amplo setor, tirou a conclusão de que é preciso evoluir a luta. A luta precisa evoluir, que a luta precisa ser modificada, que ela precisa adquirir um novo caráter. E esse ato foi um ato que se dá no momento mais importante dessa transição. Significa o quê? Que essas pessoas representam essa transição, mas que essa transição
ela não se espalhou por todos os setores. Há muita gente aí que continua, né, digamos assim, numa posição de expectativa, de passividade, mas que, né, por essa análise, deverão se mobilizar no próximo período.